Para você que está pensando, planejando uma viagem para o México e não sabe ainda quais documentos você precisa para você conseguir embarcar para Cancún e até mesmo na imigração que você apresentar, vem comigo nesse vídeo que eu sou Liane da Brasil em Cancún Turismo, uma agência especializada para brasileiros ali na região de Cancún e Riviera Maya. A primeira coisa que você precisa saber antes de comprar a sua viagem para o México é que desde o ano passado, a partir de 18 de agosto, foi implementado para os brasileiros que precisam apresentar um visto para ir para o México. Então, qual que é esse tipo de visto? Caso você não tenha um visto americano ou um visto para o Japão ou um visto canadense, atenção, visto canadense, não aquela autorização chamada ETA, tá? Ou um passaporte europeu, você é obrigado a tirar um visto mexicano. E aí a gente tem um vídeo contando um pouquinho como que funciona para tirar esse visto mexicano, que tem algumas regrinhas como condições financeiras ou você apresentar o passaporte com 3 países que você já visitou recentemente, sem ser fronteira com o Brasil, enfim. Então você vai precisar apresentar esse visto, seja mexicano ou americano, lembrando que o americano ele precisa estar válido, e caso você tenha 2 passaportes, você tem que apresentar o passaporte válido e o passaporte com o visto americano, que acontece com muitas pessoas, né? Além disso, você também pode apresentar, caso não tenha nenhum desses vistos, o passaporte europeu também para embarcar, tá? Ah, Liane, mas a minha passagem, o meu nome tá com o passaporte exatamente igual ao brasileiro e no meu passaporte europeu tá outro nome. Não tem problema, você vai apresentar para sua passagem o seu passaporte brasileiro e o seu passaporte europeu que está com outro nome, não tem problema você apresentar ele, você consegue embarcar normalmente, mas precisa ter esse visto, tá bom? Senão você não consegue nem sair do Brasil, nenhuma companhia aérea autoriza essa viagem para o México, ao menos que seja uma conexão. Se você vai fazer somente conexão na Cidade do México, por exemplo, para ir para outro país, na Europa, Japão, enfim, você pode não ter o visto mexicano, somente para conexões. O que acontece é que, se você não tem esse visto mexicano e você está indo para o México, quando você chegar ali na Cidade do México, ou na cidade que você vai fazer ali essa conexão, geralmente a Cidade do México, por isso que eu tô falando nesse vídeo, você vai ficar em uma sala isolado, onde você não pode sair dessa sala até chegar o momento da sua conexão, tá? Por que isso tá acontecendo? Porque muitas pessoas compram esses voos como se fosse conexão no México e acabam ficando ali na Cidade do México e não embarcando para a cidade de destino, para tentar fazer a fronteira ali legal para os Estados Unidos. Então você fica nessa sala pela companhia Aeroméxico, onde você fica sem celular, sem poder ter nenhum contato ali até o momento do seu próximo voo, tá bom? Então, para ir para o México, você precisa ter visto e também ter uma passagem de ida e volta. Esse visto ele tem que estar válido durante o seu retorno. Então, por exemplo, se você tem um visto americano que vence em setembro, mas você tá indo viajar em julho, não tem problema, desde que a sua volta esteja o seu visto ainda válido, tanto mexicano quanto americano, enfim, tá bom? E até mesmo o passaporte também. O passaporte ele tem que estar válido, óbvio, e eles solicitam pelo menos 6 meses de validade para você ir para o México. Liane, é obrigatório ser 6 meses de validade? Olha, já tivemos clientes que embarcaram e não tinham o passaporte com a validade de 6 meses. Mas também já tivemos casos, não de clientes nossos, mas relatos de pessoas que não conseguiram embarcar porque a imigração ali, a companhia aérea não aceitou. Por que que precisa ter 6 meses de validade? Atenção, validade, não emissão. Porque qualquer brasileiro pode ficar até 6 meses no México a turismo, tá? Assim como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por isso que eles pedem essa validade de pelo menos 6 meses para você embarcar. Então, você já tem o seu passaporte com a validade de pelo menos 6 meses, já tem o seu visto ali, americano, enfim, ou mexicano, e aí a sua passagem de ida e volta e hospedagem, né? Por que que a gente sempre solicita para os clientes levarem o voucher da passagem de ida e volta e da hospedagem? Porque podem solicitar ali na imigração. Na imigração vão solicitar o seu passaporte, o visto, e podem pedir o voucher tanto do hotel quanto da sua passagem ida e volta, tá? Às vezes tem pessoas que não pedem, mas tem pessoas que podem pedir até
para saber quanto que você está levando de dinheiro. Ah, Liane, existe algum valor específico para eu levar para o México? Não, não existe um valor ali obrigatório para você ir para o México. O que a imigração recomenda é pelo menos $50 por dia e por pessoa, independente se você está em um hotel all inclusive ou não. Por quê? Porque você mostra que se acontecer qualquer coisa, você tem ali uma condição de se sustentar no destino, tá? Então é uma recomendação. Então nós também recomendamos para os nossos clientes levar pelo menos $50 por dia para passar ali na imigração e se a imigração perguntar. Se a imigração perguntar, por favor, não mintam. Você não precisa ter ali os $50 em nota, você pode ter no cartão, levar uma fatura do cartão também, se você tiver cartão virtual, aqueles bancos digitais de Nomad, Wise, C6, BS2, enfim. Você pode levar ali um extrato da sua conta ou do seu cartão de crédito. Informação nunca é demais, né? Outra coisa, não é obrigatório o seguro viagem, mas eu sempre recomendo fazer. Primeiro, não existe SUS no México, então não existe uma saúde pública caso você precise. E é muito comum as pessoas terem intoxicação alimentar, tá? Então, vale a pena, porque se você for tomar um soro ali, você vai gastar em torno de $200. E um seguro viagem é em torno de 100, 125 reais se você for ficar 5 dias, por exemplo, tá? Dependendo da sua faixa de idade. Além disso, o seguro viagem também, tome cuidado com a empresa que você vai fechar e verifique a cobertura, porque alguns são muito baratos, mas a cobertura é quase zero. Você não tem cobertura, por exemplo, de extravio de bagagem, ou de um voo cancelado. Tem muitos relatos de voos cancelados. Se for por condição climática, por exemplo, a companhia aérea, ela não é obrigatória te dar hospedagem nem alimentação. Então, fica por conta do passageiro, for condição climática ou causas naturais, né? Então, se você tem um seguro viagem que cobre isso, você consegue ter ali uma hospedagem, uma alimentação inclusa, o que tem acontecido em alguns casos aí recentemente. Então, vale a pena você ter esse seguro viagem, mesmo que não seja obrigatório. Lembrando que você tá em outro país, né? Então, vale a pena gastar esse pouquinho a mais, é aquele famoso gastar para não usar, né? Então, esses são os documentos que você vai precisar apresentar na imigração. Liane, tem mais algum formulário? Não tem mais aquele formulário de imigração que a gente preenchia no voo, ou preenchia antes e imprimia. Não precisa mais. Desde que foi implementado o visto, não é mais entregue esse documento nem no voo e você também não precisa apresentar na imigração, tá? O que acontece é que você vai passar ali na imigração e em Cancún, se a sua imigração for na cidade de Cancún, não na cidade do México, você passa ali pela aduana também, onde você preenche um documento sobre o que você tá levando e tudo mais e passa pelo raio-x, tá bom? E aí é só curtir Cancún, curtir o paraíso, que com certeza vão ser férias inesquecíveis. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Entre em contato com a gente ou deixa aqui nos comentários e vamos sonhar e viajar para Cancún.